Boa noite a todos. Espero também que seja um momento bastante rico para nós todos, né? Esse momento de pandemia nos traz reinventar as coisas, né? Quem diria a gente fazer uma reunião assim? E que bacana, né? Que a gente consegue então se reinventar e se descobrir de outras maneiras, podendo estar junto, podendo discutir temas, podendo seguir a vida dentro daquilo que nos é proposto. Acho que isso é também um grande desafio e a gente já inicia utilizando, de certo modo, as nossas habilidades socioemocionais, né? Gente, assim, só o conteúdo das disciplinas não é mais suficiente nos dias atuais, né? Mais do que as matérias, conteúdos, as pessoas precisam desenvolver as suas competências, visto que serão importantes por conta da questão acadêmica, da questão profissional e da vida da gente mesmo, né? Porque num contexto social, nós, enquanto indivíduo, estamos sempre inseridos nas relações com as outras pessoas. E essas relações a mola, vamos dizer assim, de toda a vida. Ninguém vive sozinho. O homem é um ser de relação, né? Então, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas e trabalhadas ao longo de toda a nossa vida. Porém, o ideal é que a gente realmente consiga fazer isso desde as crianças muito pequenas, tanto na escola quanto no ambiente familiar. A ideia é desenvolver o equilíbrio emocional para que o indivíduo saiba lidar com ele mesmo e com os outros. As habilidades socioemocionais, então, são as competências necessárias para o indivíduo lidar com as suas próprias emoções, porque a partir do momento que eu sei lidar com as minhas emoções, que eu sei gerir as minhas atitudes, as minhas emoções, eu realmente consigo ter um olhar diferente para o outro, né? E por que que agora, nesse momento, está sendo tão falada a habilidade socioemocional? Por que isso está tão em voga agora no ambiente educacional, né? Urgente pensar a educação não mais só como uma aprendizagem, mas a educação que vai responder e vai cuidar do indivíduo como um todo, então do aluno de forma integral. Por isso é que a BNCC veio agora e a partir de 2020 lança a mão dessas habilidades socioemocionais no currículo das escolas, né? Então, assim, é importante que as escolas tenham essas habilidades nos seus currículos para que justamente garanta que isso tudo será revisitado pelas escolas. Mas justamente para que a gente possa estimular os nossos estudantes a serem mais sociáveis, mais autoconfiantes, a resolverem problemas, a saber tomar decisões, a ter responsabilidade, saber fazer escolhas, todos esses aspectos são fundamentais e estão relacionados ao sucesso da pessoa, tanto na escola quanto no mercado de trabalho e na vida, né? Então, assim, a gente pensando sobre isso, a questão fica: como trabalhar com essas habilidades socioemocionais na escola? Talvez essa seja a nossa grande pergunta, né? Será que é uma habilidade de cada vez? Será que os livros didáticos, eles contemplam aquilo que a gente precisa trabalhar? Será que vem lá no livro como outra disciplina? Então, o que é empatia? Como se trabalha a empatia? Será que esse trabalho, ele só se mostra importante agora, Simone? Boa noite, conta para nós. Será que esse trabalho, ele surge agora com a BNCC? Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer poder ter esse diálogo, esse bate-papo, né? Com a minha colega de trabalho, a Mônica.
e com todos vocês. Como ela disse no início, essa perspectiva da pandemia, ela nos trouxe novas possibilidades, né? E uma delas é da gente conversar com várias pessoas de todas as partes do país, é, unidos num mesmo horário em prol de um mesmo objetivo. Então, é um prazer poder estar aqui com eles, como a Tatiana Almeida apresentou. Meu nome é Simone Venturoso, eu sou coordenadora pedagógica do segmento das séries finais da Escola MOP, e estamos aí nesse diálogo a respeito do desenvolvimento das habilidades socioemocionais na perspectiva construtivista. Vejam, quando a Mônica questiona, né, será que isso é novo? É novo em partes, não é? Porque quando nós pensamos na perspectiva construtivista, e eu atuo nessa proposta já há mais de 5 anos, né? E eu ingressei na minha primeira fase de MOP em 96, e a MOP já era uma escola construtivista, ela nasceu construtivista, né? Justamente porque ela acreditava nesse pressuposto de que quando nós falamos de habilidade socioemocional, nós estamos falando em competências que o indivíduo precisa desenvolver para se tornar um ser humano mais completo, mais amplo, que dê conta dessa realidade que não é estagnada, né, que também é completa. Né? Nós não vivemos de um modo sequenciado. No momento lá atrás, foi organizada o currículo de um modo cartesiano em função de uma questão industrial, da Revolução Industrial, né, onde se precisava formar pessoas em larga escala. Mas essa perspectiva da aprendizagem não faz sentido. Né? O que faz sentido é as vivências que nós temos e pensar que a chave do desenvolvimento da inteligência emocional é justamente educar essa mente emocional. E foi isso que o Piaget estudou, né? Desde 1930, Piaget, biólogo, né? Então ele realizou muitas observações do desenvolvimento humano, onde o seu maior foco era compreender como a criança pensa e como esse processo cognitivo acontecia. Nessas observações, ele traz para a gente, então, dois aspectos importantes que são pilares da proposta construtivista, que é a autonomia moral e a autonomia intelectual. Né? Porque essas duas competências, elas mobilizam conceitos, procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, que vêm para transpor esse ensino tradicional. Né? E quando nós falamos de competências e de habilidades, o Zabala ele traz exatamente que o termo competência ele surge como respostas à limitação do ensino tradicional, né? Quando a gente se dá conta de que esse ensino não funciona mais. E é isso que a MOP fez lá em 80, quando a Terezinha Almeida funda a escola, buscando transpor esse conceito tradicional. Então, quando hoje, agora em 2017, né, que estourou, foi o boom das habilidades socioemocionais, todo o congresso que nós íamos, era esse o assunto que estava surgindo. Para nós, construtivistas, não usávamos o nome habilidades socioemocionais, usávamos sempre a autonomia moral, né? Isso foi muito tranquilo, porque já é algo da nossa prática diária e do nosso planejamento, que a gente vai falar um pouco mais para vocês a esse respeito. E aí a gente fica questionando, né? Mas por que então, se na proposta construtivista, lá já há tanto tempo,
isso já é discutido, por que agora esse tema chega às escolas e aos educadores de uma forma ampla através da BNCC? Qual foi o estalo que se deu, né, para esse surgimento? Mônica, conta para a gente um pouco dessa perspectiva, até da psicologia, né, no sentido da formação do sujeito para esse trabalho. Então, autoconhecimento, que já vem, né, como uma das habilidades e competências. O autoconhecimento, regulação emocional, resiliência, empatia, capacidade de tomar decisões responsáveis podem e devem ser aprendidas na escola, né? Então, se a gente pensa que o trabalho ele é todo desenvolvido em cima de habilidades e competências, uma escola que pensa dessa forma, ela consegue desenvolver isso de uma forma natural. Então, assim, os conteúdos, eles entram como meios, né, da gente garantir essas coisas. Como isso? Por exemplo, na escola, quando a gente trabalha em grupo, né, que é uma das coisas fortes na MOP, é o trabalho em grupo. Quantas habilidades e competências nesse momento nós não estamos trabalhando, né? Você precisa ouvir o outro, você precisa colocar suas ideias em prática. Então, tudo isso, desde sempre, quando a gente consegue perceber que hoje os nossos alunos trabalham assim, por quê? Porque a gente quer hoje plantar essa semente? Não, porque a gente entende a importância disso lá no futuro, quando ele também ingressar no mercado de trabalho. Se nós pensarmos hoje, os alunos do fundamental, daqui a 10, 15 anos, quando eles forem ingressar no mercado de trabalho, eles se depararão com uma realidade muito diferente. O mundo já vai ter se transformado mais do que a gente vê hoje. Então, quais são um dado do Fórum Econômico Mundial de 2016 estimou que 65% dos jovens estão hoje, eles trabalharão daqui a 10, 15 anos em profissões que ainda não foram criadas. Então, como que a gente consegue trabalhar habilidades e competências em alunos que a gente não sabe exatamente quais serão as profissões que eles exercerão lá no futuro? O que a gente precisa, né, garantir? Justamente que eles saibam tomar decisões, que eles tenham responsabilidade, que eles sejam empáticos com os outros, né? Tudo isso porque, com a inteligência artificial, robôs e máquinas estão ocupando os espaços que antes eram um espaço ocupado pelos homens. Então, se faz necessário se reinventar e entender de uma outra forma a sua posição no mercado de trabalho, né? Mas isso a gente não pode esperar resolver lá na frente, daqui a 10, 15 anos. Isso vai tendo que ser trabalhado desde agora. Por isso, a BNCC trouxe com essa força as habilidades socioemocionais. Porque agora se faz urgente trabalharmos essas questões para que lá na frente os nossos jovens estejam preparados para esse mercado de trabalho, né? Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu aqui essa semana, né? Eu tenho uma nora e ela está prestando para ESPM, em São Paulo, né? Publicidade. E aí, então, fez cursinho, ensino médio todo, se preparando, matemática, física, química e tal, e ela chega aqui em casa e diz: tia, você não acredita. A inscrição já era ela tinha que fazer quase que um currículo dela, né? Falando sobre ela. E a prova é uma prova pelo Zoom, assim como o Meet, como nós estamos aqui agora, e ela vai precisar trazer quais as habilidades e competências que ela desenvolveu até aqui. Ela vai precisar falar sobre por que ela entende que ela seja importante para a ESPM, o que a ESPM pode contribuir para a formação dela. Quer dizer, é um vestibular completamente diferente
daquilo que normalmente se espera. Ela vai precisar falar sobre autonomia, ela vai precisar falar sobre ética, quer dizer, todos os temas que, para nós, está intimamente ligado à nossa rotina de prática diária de sala de aula, inclusive, né? E que agora eles estão trabalhando lá na frente. Então, assim, ela vai precisar responder lá qual o propósito de vida dela. Lá na MOP, a gente sempre trabalhou com o projeto de vida, né, das crianças, assim. Então, é um olhar para o futuro que se faz muito necessário. Simone, Sabe, gostaria de Mônica, passar? uma coisa interessante da gente pensar é que alguns pais, colegas meus já me falaram assim: ah, mas deixa eu fazer uma pergunta, tá melhor o som, gente? Que o som não estava tão bom. E digam que você está bem. Então, vejam, alguns pais me questionam a respeito de que eles estudaram em escolas tradicionais e que deram certo. Hoje são engenheiros, são médicos, são profissionais de outras áreas também, tão bem sucedidos quanto. Se nós pensarmos o momento em que nós vivemos, né, em que nós fomos educados, em que nós frequentamos os bancos de escola e o futuro desses jovens que hoje frequentam os bancos de escola, as dificuldades que nós hoje encontramos e que talvez eles não tenham tempo para recuperar, né, para dar conta desse percurso, acho que essa é uma boa resposta. Né? O mundo mudou muito. Com o advento da tecnologia, as necessidades mudaram. Antes era mão de obra braçal, hoje é mão de obra intelectual. Né? E só os mais fortes, e podemos entender como força, o indivíduo que tem habilidades socioemocionais desenvolvidas e que tenha autonomia moral. Né? O que significa ser um sujeito moralmente autônomo? É aquele indivíduo que ele se autogoverna, mesmo sabendo que não tem ninguém vendo, ele busca fazer o correto. Tem uma tirinha da Mafalda, que ela é muito engraçadinha, e ela fala exatamente disso, né? Ela sai para comprar pão para a mãe, e quando ela volta, ela entrega para a mãe todo o troco. Aí ela diz, olha, bem que eu queria ficar com um troco para mim, mas o inquilino que mora aqui dentro não permitiu, né? Então, ela é uma menina que tem autonomia moral, né? Que ela sabe que é o processo de autorregulação. Mas como isso se dá? Através da mediação com o outro, né? Nós somos sujeitos sociais e aprendemos nessa relação com o outro. Estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico trazem, né, a OCDE, trazem que adultos com habilidades desenvolvidas, eles tendem a ser mais bem-sucedidos e escapam de subempregos e tendem a receber bons salários. Outro dado importante é de que um aluno que frequenta desde a educação infantil uma escola que estimule o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ele, com ênfase no autocontrole, ele tem 12% menos chance de sofrer bullying. Porque se nós pensarmos nas situações de bullying, né, onde o sujeito escolhe aquele que possivelmente possa soar como mais fraco para ele, né, esse menino, essa menina, que tenha esse poder decisório e esse autocontrole, inclusive para colocar, para expressar os seus sentimentos para o outro, ela já consegue estabelecer o limite para o seu parceiro, né? Findando, então, esses processos de bullying e de sofrimento.
algo importante da gente falar é que, com o surgimento do discurso dentro da BNCC a respeito das habilidades socioemocionais, tem se vendido muito material a esse respeito. E a gente volta novamente na proposta constitucional. A funcionalidade educativa do educador é a grande chave para o processo do desenvolvimento da autonomia moral e das habilidades socioemocionais. Por quê? À medida que o professor tem clareza daquilo que ele quer desenvolver com seus alunos, ele tem clareza da epistemologia que envolve essa competência, né? E ele age de uma forma também a trazer situações, problemas que favoreçam essa reflexão do aluno, tanto do ponto de vista cognitivo, né? Porque nós não vamos deixar esse processo da construção cognitiva de forma alguma de lado, mas, sobretudo, para que ele coloque ali nas situações, problemas que surgem, tanto aspectos cognitivos quanto sociais, que sujeitos sociais que somos nessa resolução. E aí, quando nós pensamos no nosso processo de como desenvolver no ensino presencial, né, e remoto, as habilidades, essa semana eu estava ouvindo o José Pacheco num podcast, onde ele falava que tanto nas aulas presenciais quanto nesse momento remoto, né, nós desenvolvemos as habilidades socioemocionais, primeiro quando nós temos a intencionalidade educativa. Né? Então, quando o professor tem clareza no seu planejamento pedagógico, quais são os objetivos conceituais, então que conceito ele quer desenvolver no seu aluno, quais são os objetivos procedimentais, então ele ensinando esse aluno como desenvolver esses aspectos e tendo clareza dos objetivos atitudinais. Então, que tipo de recursos em nível atitudinal ele vai requerer desse aluno nesse planejamento e nessa ação educativa. E aí o José Pacheco fala que, mais do que um conteúdo, nós, professores, ensinamos uma forma de ser para os nossos alunos. Né? É um contexto intersubjetivo, onde nós vamos deixando aí muito do que nós somos para os nossos jovens e vamos carregando muito deles também. Para a gente pensar na nossa vida escolar, quais foram os nossos grandes professores que nos marcaram aí na nossa história, né? Alguns de nós vão dizer que foram professores que tinham uma sabedoria extraordinária, aquelas aulas que a gente tinha vontade de aplaudir, né? E eu tive a sorte de ter professores assim. Ou aquele professor que nos afetou de um modo emocional negativamente, né? Que nos trouxe aquele arrepio e aquela ideia de não quero ser esse tipo de professor, não é? Então, a importância dessa relação que o professor vai estabelecendo, sobretudo em tempos, nos tempos que estamos vivendo de pandemia, né? Onde a gente consiga, mesmo que de forma remota, estar presente nesse olhar do outro, né? Através dessa escuta, através desse colocar-se à disposição dele. E por isso que nós mantivemos as nossas aulas remotas e temos estabelecido várias estratégias, inclusive com pequenos grupos de trabalho, porque o trabalho colaborativo é exatamente o que favorece estas questões das habilidades morais e socioemocionais. Porque à medida em que eu promovo momentos de troca, de escuta entre pares, e muito mais, porque quando a gente pensa nos trabalhos em grupo que nós fazíamos quando nós éramos estudantes, nós pensamos em
trabalhos em grupo onde a gente dividia, né? Um faz a primeira linha, o outro faz a segunda, o outro faz a terceira. E vejam, isso não é trabalho em grupo, né? Nós precisamos, pelo menos não é um trabalho em grupo colaborativo, né? O trabalho em grupo colaborativo é aquele que dialoga, né? É aquele que promove um pensamento, é aquele que promove decisões juntos, né? No final, cada um pode ficar incumbido de uma parcela do trabalho, muito em virtude das suas habilidades. Então, quem é melhor em desenho vai desenhar, quem é melhor em escrita vai escrever, quem é melhor em apresentar vai apresentar o trabalho no final. Isso é um trabalho colaborativo, né? E estes são aspectos muito importantes. Eu gosto de... Em 2016, eu trabalhava numa escola em que uma mãe, ela era professora do ITA. E numa conversa, ela me falou que ela orientava um aluno que, alguns anos atrás, havia passado em primeiro lugar no vestibular do ITA. Então, vocês imaginem esse menino passando em primeiro lugar no vestibular do ITA. Contudo, ela tinha muitos problemas com ele, porque ele não sabia gerenciar o tempo e gerenciar o conhecimento. Ele não era bom em resolver problemas. E aí ela estava ali me pedindo ajuda, como educadora, de como ela poderia desenvolvê-lo nesse aspecto. Pois veja, um jovem que tenha muito conhecimento não significa necessariamente que seja um jovem que estabeleça uma relação dialógica com o mundo e nem com ele mesmo. Enquanto que um jovem que estabelece uma relação dialógica com o mundo pode buscar, a partir de uma necessidade, instrumentos que tragam para ele os elementos que ele precisa para o trabalho, né, em nível de conhecimento conceitual. Então, essa é uma questão, é um pilar bastante importante que nós precisamos ter clareza no nosso fazer educativo. Quando a gente pensa em situações de resiliência, de curiosidade, a Mônica tem realizado um trabalho muito interessante com os alunos nesse período de pandemia sobre escuta, né, Mônica? Isso mesmo, né? Simone falou tão bem da questão das relações, e quando chegou para nós essa incerteza, a pandemia e tudo mais, a coisa que mais nós discutimos foi isso: como manter, né, a relação de proximidade com os nossos alunos, visto que nós acreditamos que é nestas relações que se dá a educação, a aprendizagem, enfim, o desenvolvimento, né? E quando a gente conseguiu estabelecer essa relação, então, e aí a gente foi, né, gente, assim, aprendendo e descobrindo as coisas. Ela usa um termo bacana, que a gente foi trocando o pneu do carro com ele em movimento, né? E aí a gente descobriu uma forma de estarmos junto dos nossos alunos, assim como nós estamos aqui agora, né? A casa, ela virou trabalho, a casa virou escola, a casa virou lazer. Nós entramos nas casas deles, eles passaram também a dividir esse espaço deles conosco, e tudo isso a gente precisa, dentro dessa perspectiva, entender como pontos positivos, como a gente extrai de toda essa situação o melhor, né? Ouvindo outro dia uma live, o psicólogo ele trouxe: a palavra do momento é a flexibilidade, é aquilo que é possível, é buscar o que é essencial dentro deste momento em que é universalmente diferente para todos nós, né? Hoje nós estamos unidos ao mundo inteiro por uma mesma situação, problema. E aí, como que a gente resolve isso? Então, lá na escola, a gente tem diariamente contato com os alunos, né? Não só os professores, mas eu entro nas salas, a gente está
conversando muito, e o principal objetivo desses momentos é a escuta. É a gente conseguir ouvir como eles estão se sentindo, o que eles estão achando de tudo isso, porque o que a gente mais consegue observar é que cada um está vivendo esse momento de um jeito, porque cada um tem uma organização interna e da casa de uma forma diferente, né? Então, esse é o momento de ouvi-los bastante, de ter uma escuta empática, de poder abrir para outros olhares também, algumas pontuações que eles fazem, né? Porque a gente tem que entender assim, eu falei hoje até com eles, gente, vocês conheciam os trabalhos, por exemplo, dos pais, da forma como vocês estão podendo percebê-los hoje, né? Que está dentro de casa, e aí muitas experiências eles contaram. Então, assim, é importante a gente entender que, às vezes, quando a criança se manifesta em casa mais bravo, mais irritadiço, assim, a gente lê o que está por trás disso. Será que é só uma irritação? Ou, na verdade, o que eles estão mostrando é que está difícil para eles também, só que às vezes não consegue nomear o que está difícil, né? A gente trabalha ali com diferentes idades, então a gente consegue perceber que para os adolescentes nomear o que sente é mais fácil e que para os menores a gente precisa ajudá-los a fazer esse movimento, né? Então, assim, entendi, acho que você está brava, acho que você gostaria de sair um pouco de casa, mas não dá. Dizer como vocês se sentem também é fundamental para que a gente possa mostrar uma comunhão ali. Está difícil para você, está difícil para mim também, né? Então, nesse aspecto, se faz muito importante a empatia, né? A gente tomar decisões. Uma outra coisa, né, que para as crianças maiores a gente vem experimentando de uma forma muito bacana é a discussão sobre a ética, né? Agora eles fazem prova online. Agora a responsabilidade das atividades da escola está bem mais com eles. E que bacana que isso chegou para eles. O modelo remoto é uma novidade, mas estas noções, essa percepção da escola, essas habilidades, elas já são, pelos nossos alunos, trabalhadas desde sempre. Então, quando a gente diz para eles, gente, é a questão da autonomia, vocês entenderem o certo e o errado, né? Quando a gente fala da ética, das entregas, dos prazos, assim, pode olhar? Pode, mas a gente deve fazer isso? Então, eles conseguem levar uma discussão sobre essas coisas de uma forma muito bacana. Eles conseguem ter de nós uma boa escuta e eles também conseguem ser empáticos com a dor do outro, do amigo, do colega, né? É bacana quando eles dizem assim, nossa, tá um tédio. Aí a gente traz, então, mas o que mais vocês podem fazer? E aí eles vão contando as experiências. Então, é um momento em que o diálogo se faz muito importante. A gente precisa reorganizar as rotas, reorganizar os combinados, para que seja uma vivência, tanto em casa quanto nesse ambiente virtual da escola, possível e boa. A gente precisa passar por isso de uma forma boa, porque aquilo que não é bom a gente já está vivendo. Então, como transformar isso de uma forma boa? Isso é Esse é o grande interessante. desafio das nossas discussões. E sabe o que é interessante, Mônica? É que nesse momento nós estamos ensinando para os nossos filhos um modo de ser no mundo, né? É claro que nós ensinamos, inclusive que há momentos em que nós não estamos tão bem assim, né? Assim como o professor em sala de aula, né? Os alunos até já conhecem, né? Entrou, acho que hoje ele está mal-humorado, esse daí está mais tranquilo hoje. E o quanto essa percepção do outro, né? Por isso que no Fundamental 2, essa gama de professores também favorece muito para o desenvolvimento, porque são personalidades diferentes, são modos de agir diferentes, e o aluno precisa se adaptar de certo modo
ao estilo de cada professor, né? E o modo como nós, enquanto pais, reagimos em casa com as situações também, né? Nesse período de pandemia, foi muito interessante observar, porque no dia a dia da escola acontecem muitos conflitos. E a escola, cada vez mais, é o espaço do conflito mesmo, porque os nossos jovens, diferentes de nós, na nossa época de escola, né, a gente chegava da escola, jogava a mochila na cama e ia para a rua brincar. Era na rua que a gente brincava, que a gente corria, que a gente ria, que a gente apanhava. Né? Haviam alguns de nós na rua que tinham pais mais bravos, que quando chegavam em casa chorando, o pai falava, né? E olha, se você voltar aqui chorando de novo, quem vai bater em você sou eu. Volta lá e resolve. E a gente dava um jeito e resolvia. Hoje em dia, não. São poucos os nossos filhos que têm esse espaço para brincar, né? Ou porque mora em prédio e a gente tem que descer junto, e essa vida que a gente leva, corrida, a gente não dá conta de descer, ou nós não confiamos mesmo em deixá-los sozinhos, não é? Então, o espaço da escola virou esse espaço para o brincar, para o aprender, conceitos, né, desenvolver-se cognitivamente e para ser com o outro. Né? Cada vez mais a escola ganha a característica que ela sempre precisou ter, né? Porque não dá para a gente se compartimentalizar. Aqui eu só brinco, aqui eu só estudo, aqui eu só. E de repente, com esse momento que nós vivemos de pandemia, aconteceu tudo junto e misturado. E os conflitos cognitivos que eram resolvidos dentro da escola passaram a ser resolvidos dentro de casa. Né? Então, quando o menino não entende algo, quando ele entra em aflição porque não está conseguindo participar de alguma situação em sala de aula. Só que agora a sala de aula está na sala da casa. Né? E aí nós, enquanto pais, passamos a participar disso. E aí a gente ensina um modo de ser, um modo de resolver conflito para os nossos filhos. Né? E a gente sabe cada vez mais que os modelos é o que mais ensinam do que os discursos, não é verdade? Algo bastante complexo nesse nosso percurso educativo é compreender que o contexto social ele vem arraigado de subjetividade, ele vem arraigado de conexões. Sujeitos que têm habilidades morais desenvolvidas, eles conseguem estabelecer essa conexão de um modo muito mais ampliado do que um jovem que não teve essa mesma oportunidade. Né? Se nós pensarmos no conceito, no contexto do que, do, de como nós ensinamos e que competências cognitivas são essas, né? Quando a gente pensa em competência cognitiva, o que vem à cabeça? Né? Vem à cabeça a mobilização, né? Essa capacidade de mobilizar, de articular conhecimentos, práticas, valores, atitudes que permitam ao jovem e ao sujeito adulto raciocinar e pensar de um modo abstrato. Se nós pensarmos que, pensando nas fases de desenvolvimento de Piaget, né, que no ensino fundamental 2, esse jovem está iniciando o seu processo de abstração, porque é muito comum também os pais dizerem assim, agora ele está indo para o 6º ano, eu posso ficar mais tranquilo, porque ele vai fazer as coisas sozinho, eu não preciso acompanhar tanto. E é absolutamente o inverso, porque agora é que ele vai experimentar uma nova forma de ser e de compreender as coisas, né? De abstração e de generalização do conhecimento.
Então, esse é um momento em que nós precisamos auxiliar esse jovem, não da forma como nós auxiliávamos quando eles eram pequenos, que era fazer por eles, mas nós precisamos ajudá-los a aprender a se autogerir, a se gerenciar, né? É essa capacidade de que eles passem a atribuir sentido àquilo que fazem e se tornem, de fato, autores dessa relação, autores dessa aprendizagem. E veja, a importância da escola construtivista é justamente no sentido, tem algumas pessoas que usam a frase dar espaço para. A escola não pode dar espaço, porque esse espaço já é do aluno. O que a escola precisa é isso que a Mônica disse, de estabelecer a escuta, né? Para que esse jovem se coloque, para que ele atue diante do objeto de conhecimento. E é exatamente isso que promove que tanto competências cognitivas quanto competências sociomorais sejam desenvolvidas, né? Porque os valores morais, eles são construídos a partir da relação, a partir do erro. Então, eu brigo com o meu colega, o orientador educacional media esse conflito, valoriza no sentido de oferece essa escuta para esse aluno e ele tem oportunidade de repensar aquela sua atuação para buscar uma nova forma de agir. Veja, se essa escola não tiver clareza desse aspecto, ela vai continuar fazendo um discurso de habilidade sociomoral, mas continuará sendo tradicional. Ela tem o discurso, mas não tem a prática, né? Na hora da prova cabal, que é a hora de relacionar-se com o outro, muitas vezes esse aluno tem dificuldade, como o exemplo que a Mônica também deu, né, da jovem que ia passar por um processo seletivo, né? Teve uma colega aqui que apontou, né, que e ainda tem pais que procuram escolas de educação infantil para passar no Enem, né? É porque, de fato, a nossa sociedade ela ainda acredita que o passar no vestibular é o troféu, né? É igual aquelas frases que a gente vê nas camisetas de quem faz trilha, né? Que a alegria está na caminhada, né? O prazer da caminhada vale o cansaço da subida, né? E é muito disso que a gente precisa compreender, né? Enquanto família e enquanto educadores, para que nós possamos valorizar o empenho e não o sucesso. Porque valorizando o empenho, a chance de sucesso é muito maior. Quando E a assim respeito disso, a Mônica tem alguns exemplos de exemplo de monte, né, Mônica, de conflito que você tem? exemplo, nós ficaremos aqui até amanhã. A Simone trouxe a questão da autonomia e que a gente entende que o desenvolvimento da autonomia, principalmente para uma escola construtivista, é realmente o maior objetivo, né? Então, quando a gente fala em autonomia, é quando a gente entende que esta criança, que este sujeito, ele vai tomar as decisões por si. Nesse contexto, a autonomia moral, ela nos leva a pensar que a criança vai conseguir entender o que é certo e errado, mas isso não é alguma coisa que ele aprende do dia para a noite, é alguma coisa que novamente é construída. Então, as habilidades socioemocionais entram justamente como ferramentas para que a gente chegue a essa moralidade, que é o maior objetivo, né? Então, o que a Simone traz são exemplos muitos, então a questão da ética, a questão do conflito, ele tem sempre uma perspectiva de aprendizagem, porque a gente consegue fazer com que a pessoa pense sobre aquilo que ela fez,
que a gente consegue restaurar aquela relação de uma forma boa, mas pela reflexão. Então, assim, isso pode, até que ponto que é o meu espaço, até que ponto é o espaço do outro. Em algum momento, quando eles são menores, a gente precisa dizer para eles, né? E aí, à medida que eles vão crescendo e que eles conseguem nos dar boas respostas ou fazer também boas perguntas, a gente começa a perceber que o processo realmente está evoluindo, que a gente está conseguindo perceber que eles estão conseguindo chegar nessa autonomia, né? Então, com responsabilidade, com gestão do seu próprio jeito de agir no mundo, né? E conhecendo a si mesmo. Isso talvez seja o mais importante dos objetivos da escola hoje. Você ter um aluno autônomo, capaz de saber o certo e errado, capaz de questionar no campo intelectual se aquilo é verdade, para onde eu chego, fazer experiência, buscar resposta, solucionar problemas. É tudo que a gente precisa alcançar como objetivo maior. Então, esse é hoje o maior papel da escola, é unir a essa questão moral todas essas ferramentas de habilidade que a gente vai vivenciando ao longo da nossa experiência e praticamente, né, Simone, da nossa rotina. Muito legal. Eu vou aproveitar aqui, eu acho que era tanta ansiedade que eu acabei nem me apresentando para muitos, né? Eu sou Tatiana Almeida, uma das diretoras da escola, e eu estudei a vida inteira na MOP, né? Desde a educação infantil até o final do fundamental, a gente não trabalha com ensino médio, e é muito rico esse trabalho das habilidades socioemocionais e da autonomia moral desde o início, né? Desde o início da escola, e falo por mim o quanto que das minhas experiências isso foi extremamente importante para o ingresso no mercado de trabalho, quando eu fazia faculdade, entrar nos processos seletivos, fazer a apresentação de trabalho em grupo, enfim, riquíssimo esse trabalho. E elas comentaram um pouco sobre isso, no chat também apareceu, sobre essa expectativa dos pais e a expectativa da sociedade, a Simone também falou sobre isso, o quanto que a gente ainda fica um pouco, a sociedade, né, ainda fica um pouco condicionada aos padrões, talvez seja essa palavra, aos padrões um pouco mais antigos, né, de qual é o ranking do Enem e todas essas coisas. Agora, se a gente for pensar mesmo, o que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer para os nossos alunos? Claro que a gente quer conteúdo, claro que a gente quer que eles tenham embasamentos, mas isso não pode ser a única coisa que a escola se fundamenta, se baseia. E aqui a gente está falando com um grupo grande de educadores e também de pais, e essa é uma mensagem que a gente quer compartilhar, quer fomentar, que é de que a escola não pode se basear somente nos conteúdos. Não é verdade? Se a gente quer formar, quer mudar o mundo e quer formar pessoas que mudem o mundo, a gente precisa de todo esse desenvolvimento moral, a gente precisa de todo esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. O profissional precisa disso. Se você for pegar lá no LinkedIn quais são as habilidades mais requeridas e buscadas pelos headhunters, pelas empresas, vão ter as competências técnicas, né, as hard skills e as soft skills, que a gente está falando das competências comportamentais, das habilidades socioemocionais. Isso faz muito parte do sucesso que uma pessoa vai ter. Se a gente for pegar também os exemplos de família, né, o quanto nós adultos estamos preparados para lidar com as emoções, o quanto que a gente consegue estabelecer uma escutativa, como a Mônica falou, o quanto que a gente consegue estabelecer um diálogo, uma transparência, a ética nessas relações entre os amigos, entre os familiares, isso tudo faz muita diferença. E aí a gente ouve um pouquinho os pais, muitas vezes, pensando e falando, replicando que a educação vem de casa. A educação vem de casa e a escola não tem que fazer nada disso. Agora, pega o que a Simone e a Mônica trouxeram. O quanto essa escola precisa oportunizar situações para que essas crianças, esses adolescentes se desenvolvam. Então, assim, será que a gente aprende habilidades socioemocionais na teoria? Então, esses pais falando, olha, filho, é preciso ter respeito. Então, pronto, tá aprendido? A gente sabe que não é assim. Quantas vezes esse aluno vai ter que passar por uma situação que envolva respeito, que envolva empatia, que envolva transparência, que envolva uma série de habilidades
de raciocínio lógico, de linguagem, de comunicação oral e escrita. Quantas situações ele vai ter que passar ao longo da vida acadêmica dele para que ele realmente se aproprie dessa competência, dessa habilidade? E a escola está aqui para isso. Então, se você não está numa escola que tem uma intenção de desenvolver isso, como a Simone falou no início da conversa, fica muito difícil a gente realmente desenvolver os alunos em todas essas habilidades. Não é uma vez, não é um dia que isso se desenvolve, né? Quem é pai e mãe sabe muito bem disso. E aí eu vou aproveitar e compartilhar um exemplo para vocês desse momento da aula remota. Antes de eu continuar, vou só passar, acho que a palavra para a Simone, acho que ela tem um comentário sobre isso. O que eu ia trazer, Tatiana, é que quando nós falamos quando você estava falando das habilidades, né, que são necessárias para o indivíduo, é que, na verdade, assim, nós não podemos esquecer do conteúdo, né, então, dos objetivos conceituais, mas a gente jamais pode esquecer que quem aprende esse conceito, esse conteúdo, é um indivíduo, é um ser humano que pensa, que sofre, que sente, que tem uma série de situações e questões no seu dia a dia, né? Então a gente está falando, e estamos falando de um ser humano em desenvolvimento, né? Nós estamos falando de uma faixa etária onde eles estão em absoluto furor em todos os aspectos cognitivos, sensoriais, emocionais, neurológicos e também hormonais. Então, essa mudança é muito importante e esse sujeito aprendente é o objetivo, é o sentido de ser da escola, né? E outro aspecto importante que a gente não pode deixar também da questão da intencionalidade educativa é que não adianta desenvolver ou se propor a desenvolver habilidades socioemocionais em uma aula por semana com uma cartilha. Não é isso que vai desenvolver. O que vai desenvolver é quando o professor de matemática lá pensa, nesse exercício eu quero que ele quantifique, relacione, estabeleça, elabore, reflita, estabeleça conexões. Vocês percebem que, embora eu esteja falando de matemática, de conceitos, eu também estou falando de atitude, né? Porque o conceito e a atitude não são desmembradas do sujeito. Elas caminham juntas e elas desenvolvem-se juntas. Por isso a importância de nós, educadores, conhecermos as fases de desenvolvimento dos nossos alunos. Porque à medida em que nós conhecemos, nós entendemos, mesmo nas aulas remotas, as atitudes que eles têm. E é exatamente sobre as aulas remotas o exemplo que eu queria trazer, que eu acho que isso é uma realidade de todos os pais e educadores nesse momento, que é a história dos microfones. Quando a gente começou com as aulas remotas, muitas escolas estão fazendo as aulas ao vivo, não só as aulas gravadas, né? Na MOP a gente está fazendo dessa forma, eu acredito que muitos de vocês também estão vivenciando isso. Então, um dos grandes conflitos iniciais foi a história do microfone. E a discussão entre os educadores era a seguinte, e entre os pais também, né? É necessário uma plataforma que permita que os educadores mutem, né? Desabilitem o microfone dos alunos, porque assim a gente vai conseguir ter uma aula decente, uma aula importante, uma aula significativa. Mas qual que é a grande questão aí? Na MOP a gente pensa que isso também é importante, mas tem um passo atrás. Se a gente está com a intenção de desenvolver habilidades socioemocionais, se a gente está com a intenção de desenvolver autonomia moral e intelectual, será que somos nós, educadores, que precisamos desabilitar o microfone das crianças? Ou será que a gente precisa enxergar isso como um processo de aprendizado? E a gente precisa ensinar as crianças
que é preciso habilitar ou desabilitar o microfone? Em que momento esse microfone pode estar habilitado ou desabilitado? Quando o meu microfone não está no mudo, como é que eu interfiro nessa aula? Então, percebe que tem uma série de reflexões possíveis e que aprendizado rico é esse que vai ser levado para inúmeras outras situações da vida daquela criança de uma forma muito mais importante no desenvolvimento dele do que simplesmente eu, desse lado, professor, desabilitar de forma unilateral o microfone das crianças. Então, esse é um pequeno exemplo, não sei se as meninas querem comentar isso também. Eu gostaria. Vai lá, Mônica, e depois eu tenho algumas perguntas que foram feitas aqui. Eu brinco com as crianças que agora eu também estou aprendendo a lidar com eles com a bagunça virtual, né? E assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo. Quando você traz a questão da gente mutar o microfone, eu vou me lembrar de uma vez que eu estava mostrando a escola e a criança fez uma pergunta para mim, muito interessante. Ela vinha do Rio e ela falou para mim: aqui pode correr? Aí eu achei que fosse uma brincadeira. Não entendi como uma pergunta de verdade. Daí eu dei um sorriso. Aí a mãe dela falou: não, ela está te perguntando de verdade. Aí eu falei: como assim? Ela falou: é que na minha escola uma criança caiu, machucou muito, então a gente foi proibido de correr. E aí veio o questionamento, né? Como é que a gente organiza essa questão junto à criança para que aquilo seja um aprendizado efetivo? Que ela veja sentido, porque eu acho que a questão da autonomia quanto mais eu aprendo, em algum momento eu vou devolvendo isso para o ambiente, mas não porque eu recebi de alguém essa construção ou esse direcionamento, é porque eu aprendi a fazer e a dar essa resposta com base nas minhas vivências e nas minhas experiências. Então, quando a Tati traz a questão do microfone, a gente tem que mutar o microfone ou a gente tem que conversar com as crianças e, através dessa reflexão, eles perceberem que quando eu estou falando, se eles habilitam para serem ouvidos, o barulho externo interfere, que não dá para dois falarem ao mesmo tempo que a gente não vai ouvir. E é a mesma situação da aula presencial. Quando as crianças conversam dentro da sala e o professor quer falar, ou quando uma criança está apresentando o trabalho e o outro conversa. Então, assim, gente, para tudo. Vocês estão conseguindo ouvir? Como que a gente pode resolver isso? Vamos estabelecer alguma regra, porque aquela regra que ela vem justamente deles, da construção junto com o aluno, essa regra faz sentido para eles. Quando a regra vem da gente de uma forma que para eles não faça sentido, é onde eles resolvem desacreditar da regra. Então, quando essa regra faz sentido, a gente consegue de uma forma muito melhor estabelecer que aquilo foi aprendido. O que eles mais precisam é realmente ver sentido. Então, eu não desabilito o microfone, eu digo para ele: olha, gente, vocês estão conseguindo ouvir? Como que a gente pode resolver? E no ensino remoto, isso foi bem bacana, a gente conseguiu estabelecer diversas regras. Por exemplo, pijama, deitar na cama para assistir aula. Nossa, mas você está deitado, você desanima nós todos aqui com essa postura. Então, assim, a gente foi criando diversas situações em que a gente pôde entender o que naquele momento era melhor para mim e também era melhor para o coletivo, porque é isso que é um grande objetivo também. Não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para mim e bom para todos. Obrigada, meninas, pela resposta. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui do chat. A Letícia queria saber como nós, pais, podemos trabalhar a autonomia moral com os filhos em casa. Letícia. Simone, você pode responder, por favor? Vamos lá. Letícia, uma coisa importante que a gente observa, até nós como pais mesmos, nós sempre centramos a nossa fala em nós mesmos, né? A coisa do sermão, né? É muito comum nós nos preocuparmos em falar e ouvir pouco. Enquanto que dentro de uma proposta construtivista, ou seja, acreditando no desenvolvimento da autonomia moral, o que nós precisamos fazer é perguntas.
Então, diante das situações de conflito dentro de casa, por exemplo, um combinado de que cada um nesse período, né, de pandemia teria uma tarefa diária e o menino não fez, não cumpriu com a parte dele. É perguntar, olha, eu observei que a gente tinha combinado que você levaria o lixo, mas eu observei que você não tem levado nos últimos dias. Está acontecendo alguma coisa que você precisa de ajuda? Então, devolver para eles em forma de perguntas, fazer boas perguntas, bons questionamentos que os levem a pensar sobre si mesmo. Porque, em geral, a gente faz a pergunta e a gente já responde. Né? Enquanto que a gente precisa ter esse tempo, às vezes gera uma angústia, né? Porque nós também buscamos uma resposta que é a que nós queremos. Então, qual era a resposta que eu, mãe, queria? Ai, mamãe, perdão, eu esqueci, juro que não vou esquecer mais. Aí chega amanhã e ele não leva outra vez, né? Porque nós temos uma expectativa do certo e do errado e acabamos não dando esse tempo e oferecendo elementos que o faça pensar, olha, se está muito difícil para você levar o lixo, você quer trocar? Você prefere fazer uma outra atividade? Qual outra atividade você prefere, então? Então, estabelecer esses acordos de modo cooperativo, de modo dialógico, é algo importante. O Cortella costuma dizer, eu acho bastante engraçado, quando ele diz que isto é uma família, não é uma democracia. Né? Então, é óbvio que o lugar da autoridade materna e paterna ela é necessária, né? Porque nós não podemos ser amigos dos nossos filhos. Os nossos filhos têm amigos em outros espaços, enquanto que pai e mãe somos apenas nós. Então, a gente precisa exercer esse papel, mas esse papel pode vir arraigado de reflexão e de diálogo. Eu acho que faz mais sentido e é isso que promove a formação da autonomia moral, um espaço dialógico. Obrigada, Simone. Pessoal, estamos caminhando para o fim dessa live. Nossa intenção não é se estender por muito tempo, até porque temos um ciclo inteiro, muita coisa para ser debatida e a gente quer deixar um gostinho de quero mais. Mas vamos para mais uma pergunta e a gente vai partir para o encerramento. Foi perguntado como desenvolver na escola e como os pais e os educadores podem desenvolver as habilidades socioemocionais com crianças com necessidade educativa especial. Isso muda, não muda? Como funciona? É muito interessante pensar nisso, né? Porque a primeira ideia que vem é do diferente, e para a gente não. Nós entendemos essas crianças e esses jovens como seres que também são capazes. Então, nós também promovemos o mesmo espaço para eles, com os mesmos desafios, entendendo que, se nós formos olhar o universo, tanto escolar quanto social, todos nós somos diferentes. Alguns com mais facilidades para algumas áreas, outros com menos, né? Howard Gardner veio justamente mostrar as inteligências, as 7 inteligências, grandes pilares das inteligências. Então, nós olhamos para esses jovens dessa maneira. E para o aluno de inclusão também. Né? Esse aluno ele também vai responder às mesmas demandas dentro daquilo que é possível para ele. Né? Então, nós não fazemos distinção. Nós fazemos esse mesmo percurso, acreditando, inclusive, que a rotina, né, sistematizada, ela contribui para essa dimensão da construção social para esse indivíduo. Né? Esse estar presente com os outros, na relação com os outros, isso não tem preço. Essa é uma relação que promove para eles outras habilidades, inclusive nesse processo remoto. Nós temos alunos de inclusão no Fundamental 2 e que têm se destacado grandiosamente nesse período de aulas remotas, desenvolvendo outras habilidades de maneira
brilhante, lindamente. Então, nós estamos também felizes com esse percurso. Obrigada, Simone. Pessoal, estamos caminhando para o fim, como eu falei para vocês, mas antes de mais nada, eu quero deixar o convite para que vocês participem das próximas lives. Eu queria relembrar um pouquinho dos temas com vocês. Semana que vem a gente vai ter um tema maravilhoso, que é, eu sou apaixonada, que é ensinagem versus aprendizagem. Qual é o foco da educação? E a gente vai ter como palestrante nossa coordenadora do Fundamental 1, Andréa Santos, e a gente vai ter uma participação especial do Gabriel Mello, que é cofundador da Educo, que é uma plataforma educacional que vem crescendo demais no Brasil. Dia 7 de julho, a gente vai ter a concepção da educação infantil na perspectiva construtivista, com a Tatiana Fonseca e a Karina Mello. Dia 14 de julho, a gente vai ter, se eu não falei junho, eu quis dizer julho, tá? Dia 14 de julho, a gente vai ter com a Débora Alcalde, que é especialista no programa de línguas, e ela vai falar como desenvolver alunos fluentes na língua inglesa, tudo dentro da nossa proposta construtivista. E dia 21 de julho, a gente fecha esse ciclo de lives com a fundadora e diretora pedagógica da nossa escola, que é a Terezinha, com o tema final, o que é construtivismo. E vai ser uma coletânea geral sobre tudo que a gente vai falar durante essas lives. Vai ter muito exemplo nessa última live também, assim como vocês puderam apreciar durante esse momento. E aí infelizmente, a gente não consegue responder a todas as perguntas, mas a gente deixa nossos canais, vocês têm a partir da mensagem que vocês receberam por e-mail dos inscritos, o nosso e-mail de comunicação, ou de eventos@mop.com.br. Muitos de vocês também se cadastraram no nosso grupo do WhatsApp, então vocês têm também o nosso contato. Podem enviar outras perguntas que ao longo das lives a gente tenta encaixar isso para responder, porque um tema está interligado no outro, então a gente não quer deixar ninguém sem resposta, tá joia? Desde já agradeço a participação de vocês, vou passar para as meninas fazerem as considerações finais e a gente vai encerrar. Eu gostaria de pegar o gancho aí da fala da Tati, né, quando ela trouxe das meninas queridas que seguem aí com as lives, uma lembrança que eu sempre guardo como profissional e como mãe. Eu pensei em tantas coisas para terminar, mas eu vou terminar assim. Eu aprendi com a Terezinha que a gente precisa sempre fazer boas perguntas. Logo que eu entrei na MOP, ela sempre falava isso e eu fui buscando o sentido disso na escola e na minha vida, porque eu acho que o construtivismo é mais do que a escola. E quando a gente consegue carregar ele para a nossa vida, é muito bom. E eu digo isso, e aí eu volto para o meu lado mãe, que a gente consegue fazer isso de uma forma muito boa em casa, né? A gente precisa amar os filhos, a gente precisa ensinar o respeito, e a gente ensina justamente pelo exemplo. E o diálogo é a coisa mais importante dessa relação. A disponibilidade que a gente tem para estar com o outro, para estar com o filho. E não tem manual que nos ensine, senão realmente aquilo que é da nossa vivência, da nossa reflexão. E talvez essa seja a minha contribuição final aqui, que a gente pense muito sobre isso. A gente precisa estar junto, acertando, errando. De vez em quando a gente fala, ai meu Deus, perdi a mão, não tem problema. Acho que a gente precisa ter muita sinceridade, muita verdade nessas relações, que o amor vem porque ele já é construído desde que eles nascem, né? E transpondo isso para o ambiente da escola, da mesma forma, a gente ter os corações abertos para as nossas crianças, sejam elas do jeito que for, porque às vezes aquele que tem, que é o mais danado, ele talvez precise mais da gente, né? Todos precisam, é uma relação, acho que é isso que a gente precisa pensar. Muito obrigada, boa noite, obrigada, Tati. Simone, foi ótimo. Um beijo, me despeço aqui. Eu gostaria de encerrar pensando um pouco nessa relação do professor de ser com o outro, né? Esse modo, hoje eu ouvi uma história de um jovem que na escola teve um problema, onde o professor, onde sumiu um objeto de um colega da sala, e o professor, o diretor da escola chegou e falou, olha, você vai precisar revistar todos os alunos. E aí ele pediu
a todos os alunos que fechassem os olhos. E ele foi revistando de um em um e encontrou o objeto. Passado lá seus 20 anos, esse menino se tornou educador. E ele encontra com esse professor no lugar em que ele estava. E ele foi imediatamente abraçar esse professor e falar: olha, eu virei professor porque você foi meu professor. Você me motivou a ser professor. E aí o menino lembrou, falou: o senhor lembra da situação que sumiu um pertence de um colega da sala e a diretora falou que o senhor tinha que revistar todo mundo? Aí ele lembro. Então, aquele dia para mim foi quando eu decidi ser professor, eu ainda era criança, porque foi muito forte quando o senhor pediu para todo mundo fechar os olhos e quando o senhor chegou para me revistar, estava comigo. O senhor lembra? Ele falou: olha, da situação eu lembro, mas de você eu não lembro, porque eu revistei todos vocês de olhos fechados também. Ou seja, a busca do professor era pelo objeto e a lição de moral ele deu para esse menino através dessa atitude que ele teve, né? Frutificando aí outro educador. Então, que nós possamos, diante dos conflitos e dos problemas que são gerados, né, nas relações, que nós possamos ser uma árvore frutífera para alimentar os nossos jovens e promover que eles também deem outros frutos. Acho que o nosso sentido de ser educador é esse, né? Ver os nossos jovens, os nossos filhos bem, felizes, vê-los, como diz o Zabala, competências que promovem o sucesso para toda a vida. E como a Mônica disse, eu desde 96 ouço a Terezinha me dizendo isso, que o sentido dela é promover o sucesso para toda a vida. Então que sigamos juntos, promovendo esse sucesso. Grande abraço, gratidão por vocês terem desprendido aí 1h e quase 20 minutos conosco e seguimos juntos e fortes. Forte abraço. Obrigada, Mônica, pela parceria, minha querida. Legal, gente. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, Simone. Obrigada, Mônica. E obrigada a toda a equipe de apoio que tornou esse evento, esse ciclo de lives possível. Na MOP, a gente diz que todos somos educadores e a gente também tem a premissa de multiplicar isso para o mundo. Então, obrigada, equipe de TI, obrigada, equipe de eventos, obrigada, equipe de comunicação e toda a equipe gestora que tornou isso tudo possível, além de todos os outros envolvidos. Obrigada pela presença de todos, uma boa noite, espero vocês terça-feira que vem.